Saudações vascaínas a todos e todas que acompanham aqui o canal do Guerreiros da Colina, que está voltando e espero que dessa vez para ficar, né? Por que não? Eu sou Murilo da Mata, sou jornalista vascaíno e vou trazer para vocês no vídeo de hoje novidades do Vasco ao longo da semana. Primeiro, né, eu ia fazer uma retrospectiva antes, falando o que rolou de mais importante no clube desde o jogo contra o Cruzeiro, aquela tragédia, né, que o Vasco perdeu de 3-0, né, que a gente prefere esquecer, né? Mas primeiro vamos começar com notícia boa, né, pro jogo de amanhã, quinta-feira, né? O Nenê, ele foi absolvido pelo STJD, né, pelo tribunal, e vai poder enfrentar o Londrina. Então, por causa disso, o Jorginho ele deve repetir a escalação da última partida, e o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição. A gente fala Danilo Boza, não sei se é Boza ou Boza, mas enfim. Anderson Conceição, Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Marlon Gomes, Egnaldo e Raniel. Eu acredito assim que realmente é uma escalação assim que é melhor não mexer mesmo por hora. Eu preferia que o atacante, o centroavante titular não fosse o Raniel. Talvez o Jorginho podia tentar o Figueiredo ali, né? Talvez. Mas vamos ver, né? O fato é que o jogo de amanhã é muito importante. O Vasco tem que ganhar do Londrina de qualquer jeito. O empate, assim, por mais que não seja algo catastrófico, não seria bom, né? Porque faria com que o Vasco tenha que buscar pontos fora de casa, coisa que o time claramente não tem conseguido fazer nesse campeonato, né? Pô, já são 8 derrotas seguidas fora de casa, né? A pior média, a pior marca da história do Vasco, né? Em jogos fora de casa. E uma derrota é algo que a gente não pode pensar, praticamente. Então, tudo que interessa amanhã no jogo de quinta pro Vasco é a vitória. E nós, como torcedores, vamos fazer a nossa parte, como temos feito em todos os jogos, né? Praticamente a torcida do Vasco vem dando show, né? Se a gente pegar qualquer time da Série A, Série B, a torcida do Vasco está se destacando demais, né? Que com certeza está sendo diferencial nos jogos em casa. Porque em casa o Vasco está vindo muito bem. Coisa até esquisita a gente pensar, né? Provavelmente deve rolar algo psicológico ali nos jogadores em jogos fora de casa. O fato é que sempre que o Vasco leva um golzinho ali fora, o time se desmonta. Até em jogos que começa bem, que querendo ou não, né, analisando friamente, contra o Cruzeiro o Vasco começou bem, né? Mas depois que levou o primeiro gol ali, desmontou. Mas pelo menos temos boas notícias para a partida de amanhã, que é a garantia de que o Nenê vai poder jogar. E ainda falando sobre a decisão de amanhã contra o Londrina, o Yuri Lara, ele deu uma entrevista, uma coletiva, e falou sobre como está a cabeça dos jogadores ali, como que está essa vontade dos jogadores de conseguir logo o acesso à primeira divisão. Eu vou mostrar um pouco aí da entrevista do Yuri para vocês. E o acesso, cara, é uma coisa que eu acabo dormindo pensando no acesso, acordo pensando no acesso. Tipo, não só eu, mas creio que todos os jogadores. E eu espero que isso possa acontecer, porque vai ser bom para todo mundo e a gente está vivendo isso aí, né? É uma coisa que é inevitável a gente não pensar e, enfim, tá todo mundo num só pensamento e eu creio que vai ser muito importante. A gente tem que conquistar esse objetivo. Agora sim, a gente está voltando. Depois do jogo contra o Cruzeiro, foi divulgado o quadro de trabalho semanal de treinos do Vasco, né? E causou um pouco de polêmica, eu vou botar ali na tela para vocês verem. Porque o Vasco não tinha nenhum treino integral até domingo, né? A gente pega ali na quinta-feira, de manhã o time estaria voltando de Belo Horizonte, né? De tarde teria um lanche, treino e almoço, né? Comecinho da tarde ali, né? E isso em 45 minutos, né? Que não sei que tipo de treino que o time ia ter. Mas enfim, sexta-feira o dia inteiro livre. Aí sábado e domingo treino só pela manhã. Muita gente criticou isso e, assim, no meu ponto de vista, com razão, porque, pô, o time tá nessa situação que tá, precisando garantir o acesso, tem que treinar, cara. Principalmente que o time não vem bem em bola parada, o time tá tendo muito erro individual, muito erro de posicionamento.
Defensivamente o Vasco tá muito mal, tinha que treinar muito isso. Teve uma declaração de um dos jogadores do Cruzeiro, eu não tô com print aqui, eu não vou lembrar exatamente qual. Se você lembrar aí, se você tem essa imagem, você pode falar aí nos comentários pra gente. Mas que ele falou que o treinador do Cruzeiro, ele faz os jogadores treinar demais. E a gente tá vendo o resultado disso na campanha do Cruzeiro, né? E você olha pro time do Vasco e você pega essa semana assim com muito treino livre. Cara, tipo, não, realmente é algo assim que a gente não consegue entender. Mas também, por falar de treinamentos, a gente também tem uma notícia boa com relação a isso, né? Tipo, ao meu ver, pelo menos é boa. Que o Vasco importou um britânico, um inglês, o Alex Clapham, para ser treinador exclusivo de bolas paradas. O inglês ele é especialista, né, no quesito, né, especialista em bolas paradas, e o Vasco está sendo um dos pioneiros, vamos dizer assim, aqui no Brasil nesse sentido, né, de ter um preparador exclusivamente para bola parada. Realmente, tipo, é algo que o Vasco precisa demais. A gente sabe que a maioria dos gols que a gente está tomando é de escanteio, de bola parada, em geral. E isso é bom, cara. Até porque é uma tendência, né? Tá virando uma tendência lá fora ter esse tipo de preparador. Pro Vasco isso é ótimo. A gente vai ver se, né, vai dar efeito já, talvez, a partir do jogo de amanhã ou nos próximos. Vamos ver se ajuda pelo menos um pouco, né? A diminuir um pouco esses gols de bola parada que a gente tem tomado nessa reta final. Até porque a gente tem 7 finais praticamente para disputar. Hein? Quanto mais cedo o Vasco parar de levar esse tipo de gol bobo e conseguir os pontos suficientes para garantir o acesso, melhor, né? E galera, para fechar esse vídeo de hoje, esse vídeo do retorno do canal aqui da Guerreiros da Colina, eu vou falar de uma coisa não muito legal, algo que aconteceu aí. Vocês estão vendo que na nossa thumb aí tá com o goleiro Thiago Rodrigues, né? Não foi algo aleatório. O Thiago tá ali porque essa semana ele protagonizou algo muito chato, né? Ele fez uma postagem de algumas fotos ali, com um texto muito bonito, né? Em homenagem ao irmão dele, né? E vários torcedores começaram a compartilhar, achando que o irmão do Thiago ali seria o namorado dele, né? Um marido, algo do tipo. E usar isso pra destilar homofobia, algo que, na moral, é um tipo de preconceito, assim, que não combina com o Vasco, assim. O torcedor vascaíno, né, que compartilha esse tipo de crítica pelo fato do jogador possivelmente ser homossexual ou não, ele não sabe o time que ele torce, ele não entende o time que ele torce. Ele deveria estar torcendo para outro time, né? Esse tipo de jogador, né, tem que entender, de jogador não, perdão, esse tipo de torcedor tem que entender pro time que ele tá torcendo. Ele tem que saber que o Vasco, ele sempre foi um time contra o preconceito, independente de qual preconceito, e sempre lutou pelas causas sociais. Se o torcedor né, faz esse tipo de ataque, ele realmente tá torcendo pro time errado. Essa pelo menos é a minha opinião. E depois disso, o staff ali do goleiro Thiago soltou uma nota também muito... Como que eu vou poder botar? Muito errada, assim. Tipo, a gente entende, né? A revolta que o goleiro pode ter, que o Batman ali, que o Thiago pode ter tido com esses ataques, né? Mas não justifica também o tom que ele usou na nota. Eu vou botar a nota ali pra vocês, né? Essa nota foi criticada, né? Tanto que ele apagou depois. Mas enfim, primeiro ele começa a falar de falsas acusações. Assim, como jornalista, eu já acho um erro grave. Primeiro que a galera te chamar de homossexual, te chamar de gay, enfim, não é uma acusação, até porque não é uma coisa ruim, né? Se ser homossexual não é algo ruim, ele não tá sendo acusado de ser homossexual, né? Já começa errado por aí. E o outro erro foi que ele fala tanto de que os torcedores pregam pelo respeito e igualdade, na primeira oportunidade atacam e propagam ódio, uma situação absurda. Aí o erro foi que ele generalizou a torcida. Primeiro que justamente os torcedores, né, que entendem o Vasco, que prezam pelo respeito e pela igualdade, são os torcedores que estavam criticando esses outros torcedores que estavam fazendo esse tipo de ataque. Então,
foi errado. Só que eu acho que assim, a gente não deve criticar tanto também o goleiro. Só apontar, claro, apontar que ele errou, a nota não devia ter sido assim, mas não deve bater muito também, porque, pô, a gente tem que entender que é uma situação também complicada, né? O jogador faz um post, né, de amor pelo irmão dele e tudo mais, e é atacado dessa forma, né? Realmente a gente tem que entender que que o jogador passou por um estresse ali, tipo, pô, pesa no psicológico. E, pô, a gente tem. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, galera. Pô, não interessa. Por mais que o Vasco não fosse um clube que lutasse por igualdade, respeito e tudo mais, não interessa com que o jogador tá deitando na cama dele. Não interessa se ele é casado com homem, se ele é casado com mulher. O que interessa é como ele vai atuar em campo. Você pode criticar como ele vem atuando, que o Thiago também ele não vem numa fase aí nos últimos jogos, não vem muito bem. Isso você pode criticar. O torcedor tá no direito dele de criticar isso, né? Mas não tocar no assunto que diz respeito somente à vida privada do jogador, que é a sexualidade dele. Não interessa se ele compartilhou na internet ou não. Isso é problema dele, é coisa dele. O torcedor não tem que se preocupar em se incomodar com o que o jogador tá fazendo dentro de casa. E outra, mas você pode falar, os outros. É porque o Vasco vai virar piada, os outros torcedores dos outros times vão criticar, vão zoar a gente. O problema é deles, pô. Aí é o erro deles, aí o errado é eles, não é a gente, por defender, entendeu? O jogador. O errado é quem critica. O futebol, hoje, ele não tem mais espaço para esse tipo de coisa, gente. Quanto mais cedo o torcedor começar a entender isso, melhor. E o Vasco, principalmente o torcedor do Vasco, que é um time que sempre lutou por respeito e igualdade. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da volta do canal do Guerreiros da Colina. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sabe o que mais é ruim? O que mais é errado? Você não se inscrever no nosso canal, não curtir, não compartilhar. Espero que vocês façam isso. E a gente vai se ver no próximo vídeo, provavelmente depois do Vasco e Londrina ali. Eu espero muito, de coração, estar trazendo uma notícia boa para vocês. Vim falar sobre algo bom, sobre festa. Espero demais. Saudações vascaínas a todos.